Imagine um homem que tem menos de 15 segundos para falar com todo o país. Enquanto o seu principal rival tem 5 minutos, jingles, caros, artistas famosos e um mar de sorrisos ensaiados. De um lado, um exército de marqueteiros. Do outro, um médico de barba espessa, olhar febril e um relógio vermelho piscando em sua frente, como se dissesse: "Você já está atrasado, Enéas. O tempo do Brasil está acabando." O estúdio é gelado, mas o suor escorre pela testa dele. Os técnicos falam baixo, ajustam cabos, apertam botões. Naquela noite, em 1989, dezenas de candidatos vão desfilar pelas telas da televisão. Entre eles, um favorito absoluto, o cercado de partidos tradicionais, pesquisas de intenção de voto e previsões de vitória. Enéas olha para o nome desse rival nos papéis sobre a bancada e sente uma pontada no estômago. Aquele homem representa tudo contra o que ele lutou a vida inteira. O sistema, os acordos, a política feita em gabinetes abafados, longe do povo. O relógio começa a contar. 0015. 0014. Ele inspira fundo. Atrás das câmeras, ninguém dá nada por ele. Para todos ali, o barbudo de óculos grossos é apenas mais um coadjuvante. Um exótico, um figurante no teatro dos poderosos. Mas Enéas Ferreira Carneiro sabe que não chegou até aquele estúdio por acaso. Cada segundo daquela contagem é pago com infância pobre. Noites insones de estudo, jornadas exaustivas em hospitais, humilhações silenciosas e um ódio crescente à mediocridade política que ele via triturar o país. Para entender o peso desses 15 segundos, é preciso voltar décadas, muito longe dali, para um lugar onde não havia câmeras, nem luzes, nem microfones. Apenas calor, poeira e a sensação constante de que o Brasil ficava sempre para depois. No começo, não havia gritos, nem discursos inflamados. Havia o silêncio da floresta e o barulho pesado da chuva batendo no telhado simples de uma casa em Rio Branco, no Acre. Lá, em 1938, nasce um menino de olhos vivos que ninguém imaginaria ver um dia na televisão, bradando contra a entrega do país. O nome dele, que mais tarde se tornaria um bordão, naquela época não significava nada fora da família. Enéas. O Brasil dos anos 40 parecia um gigante sonâmbulo. Em Rio Branco, poeira vermelha se misturava ao suor de homens que trabalhavam demais e comiam de menos. As margens dos rios eram cheias de promessas não cumpridas. Falavam de borracha, de riqueza, de progresso. Mas quase sempre o que vinha era mais um patrão ausente e um governo distante. Na casa de Enéas, o dinheiro era contado moeda por moeda. O pai lutava para manter a família. A mãe costurava e improvisava. A infância tinha brinquedos improvisados, mas também tinha algo que marcaria tudo. A sensação de que o mundo era injusto e que ninguém, em Brasília, parecia se importar. Um dia, o silêncio da casa foi cortado por um som diferente. Um choro adulto, pesado, que vinha do quarto. Enéas, ainda criança, não entendeu de imediato. Mais tarde, entenderia que aquele foi o primeiro grande corte no filme da sua vida. A morte do pai. A figura que segurava o pouco que a família tinha desapareceu de repente, sem aviso, como tantos homens pobres do interior do Brasil. Levados por doenças simples que nunca encontravam médico a tempo, naquele instante, o relógio invisível começou a se mover. Sem o pai, o Acre, que já parecia duro, tornou-se insuportável. A família de Enéas percebeu que se ficasse ali, seria engolida pela miséria. As conversas sussurradas à noite falavam de uma cidade distante, barulhenta, cheia de luzes e promessas. O Rio de Janeiro. O menino ouviu essas palavras como quem ouve o nome de outro planeta. Rio de Janeiro. O lugar onde diziam havia escolas, hospitais, oportunidades, o lugar onde ele poderia talvez estudar. A decisão veio pesada como uma sentença. Eles iriam embora. A viagem até o Rio foi uma mistura de esperança e medo. O menino, encostado na mureta do navio ou do barco, olhava a água se abrindo em ondas longas, sem entender direito o que estava deixando para trás. A floresta recuava, a paisagem mudava, e com ela se transformava o próprio Brasil dentro da cabeça de Enéas. Se antes o país eram apenas as ruas de terra e a pequena casa da família, agora o Brasil era uma ideia maior. Algo que poderia ser visto, tocado, transformado. Mas o impacto do Rio de Janeiro não foi o cartão postal das praias ou dos prédios antigos. Foi a violência da realidade. Cortiços lotados, crianças descalças correndo entre esgotos a céu aberto, filas imensas na porta de hospitais, um oceano de gente pobre,
invisível, espremida na sombra dos palácios do poder. O contraste era brutal. Nas vitrines, o brilho das grandes lojas. A poucos metros, um país inteiro que parecia descartável. Para sobreviver, Enéas começou a trabalhar cedo. Fazia de tudo. Pequenos serviços, recados, o que aparecesse. O dia era devorado pelo trabalho, a noite pelo cansaço, mas havia algo que ele não aceitava perder: o estudo. Enquanto muitos colegas desistiam, resignados, ele caminhava quilômetros até a escola, com cadernos gastos debaixo do braço e olhos famintos por conhecimento. Nas salas abafadas, os professores repetiam sempre a mesma frase: nem todos vocês vão chegar à universidade. A maioria vai ficar pelo caminho. Era quase um aviso, um conselho para que não criassem ilusões. Mas para Enéas, soava como provocação. A maioria vai ficar pelo caminho. Não ele. Não aquele menino que carregava nas costas não apenas a própria história, mas a de uma família inteira que apostara tudo na mudança de cidade. Cada vez que alguém dizia que as coisas eram assim mesmo, que sempre tinham sido e sempre seriam, nascia mais um pequeno incêndio dentro dele. Foi nessa época que ele começou a notar a diferença entre eles e nós. Eles eram os filhos dos ricos, que chegavam à escola com roupas limpas, livros novos, tempo livre para estudar. Nós éramos os que dormíamos pouco, trabalhávamos demais e ainda ouvíamos que não era para tanto, que a vida tinha limites. Entre esses dois mundos, uma fronteira invisível e cruel. A rivalidade começou ali, não com uma pessoa específica, mas com um tipo de gente. O garoto magro, vindo do Acre, olhava para um colega de família abastada, que tirava boas notas sem precisar nem pegar ônibus lotado. E pensava: eu vou te alcançar. Eu vou te ultrapassar. E um dia eu vou falar com o país inteiro, e você vai ter que ouvir. Os anos passaram. O Brasil mergulhava em crises, golpes, mudanças bruscas de direção. No rádio, discursos grandiosos. Na rua, a continuidade da mesma pobreza. Enéas cresceu ouvindo promessas que nunca chegavam ao endereço de quem mais precisava. Enquanto isso, ia acumulando dentro de si uma combinação rara e explosiva: disciplina férrea, inteligência afiada e uma raiva orientada. Não para destruir, mas para provar que era possível fazer diferente. Para ter um pouco mais de estabilidade financeira, ele ingressou nas Forças Armadas como praça. O uniforme, o corte de cabelo, as regras rígidas. Tudo parecia o oposto da infância solta no Acre. Mas ali, ele encontrou algo que o marcaria profundamente: a ideia de pátria como algo concreto. Não apenas uma palavra em hinos escolares. Conheceu colegas vindos de todos os cantos do Brasil. Ouviu sotaques diferentes, histórias parecidas, entendeu que o abandono que ele sentira não era exclusivo da sua família. Era uma ferida nacional. Ao mesmo tempo, via hierarquias cegas, ordens absurdas, injustiças internas. Em mais de uma situação, seu temperamento explosivo quase lhe custou caro. Ele questionava, argumentava, se irritava com chefes que, segundo ele, confundiam autoridade com prepotência. Um superior chegou a dizer com desdém: você é inteligente demais para o seu posto. Isso vai te atrapalhar. Aquilo, em vez de o calar, alimentou ainda mais o fogo. Um mundo em que pensar era defeito precisava, urgentemente, ser consertado. Foi nesse caldeirão de disciplina e indignação que amadureceu uma decisão. Ele queria estudar medicina. Não por status, mas porque via nas doenças o lado mais cru da injustiça. Quando um pobre morria por falta de remédio, não era apenas azar. Era política. Escolher medicina era, para Enéas, escolher enfrentar a morte de frente e, ao mesmo tempo, escancarar o fracasso de um Estado que abandonava seus cidadãos. O problema é que milhares de outros jovens também queriam medicina, e muitos deles tinham cursinhos caros, tempo integral para estudar, apoio familiar. Quando se inscreveu no vestibular, Enéas carregava nas costas jornadas duplas, cansaço crônico e uma coleção de não vai dar ouvidos ao longo da vida. Ainda assim, mergulhou nos livros como se estivesse lutando contra o relógio, porque estava. O relógio da vida, o da juventude, o de uma mãe que envelhecia rápido demais, e o primeiro resultado foi um soco no estômago. Ele não passou. A carta com a reprovação pareceu por um instante confirmar todas as vozes pessimistas. O menino do Acre tinha ido longe demais, acreditando que poderia furar a bolha. Do lado de lá, os favoritos, os candidatos que estudaram em colégios caros, avançavam. Do lado de cá, ele amargava um fracasso silencioso. Poderia ter desistido ali.
Poderia ter escolhido um caminho mais fácil, encaixar-se em qualquer trabalho estável e enterrar o sonho. Mas algo dentro dele recusou-se a aceitar aquela derrota como definitiva. Se os outros tinham tempo, ele teria disciplina. Se os outros tinham professores particulares, ele teria obstinação. Reorganizou a rotina. Cortou ainda mais o pouco lazer que tinha. Passou madrugadas em claro, repetindo fórmulas, revisando livros, decorando detalhes de anatomia e fisiologia como se fossem senhas para atravessar uma fronteira proibida. Quando finalmente passou no vestibular de medicina, não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma declaração de guerra. A partir dali, ele carregaria para sempre como cicatriz a lembrança de que, para um pobre, cada diploma é conquistado contra a vontade de um sistema inteiro que prefere mantê-lo em silêncio. Na faculdade, o contraste ficou ainda mais evidente. Alguns colegas chegavam de carro, falavam de viagens internacionais, de festas em bairros nobres. Enéas chegava de transporte público lotado, olheiras profundas e livros sublinhados até o limite. Enquanto muitos se encantavam com o prestígio do jaleco branco, ele se impressionava com outra coisa: a sala de espera dos hospitais públicos. Ali, o Brasil se revelava em sua forma mais crua. Crianças febris esperando horas por atendimento. Velhos com dores insuportáveis sentados em bancos duros, segurando exames amarelados. Mulheres que atravessavam a cidade inteira para ouvir, no fim, que não havia vaga, nem médico, nem remédio. Enéas caminhava pelos corredores, sentindo que cada gemido, cada suspiro preso, era um grito político disfarçado. Ele se especializou em cardiologia. O homem que um dia falaria ao país inteiro passou anos ouvindo corações falhando por falta de acompanhamento. Corações sobrecarregados por trabalhos pesados. Corações estrangulados pelo estresse da miséria. Não era raro que um paciente chegasse com uma crise grave depois de perder o emprego ou ser despejado. Para Enéas, essa associação nunca foi coincidência. A política, ou a ausência dela, matava gente de verdade, todos os dias, na maca diante dos seus olhos. Enquanto isso, o país fervia. Ditaduras, censura, inflação, planos econômicos fracassados. Os mesmos sobrenomes circulavam nos jornais, revezando-se no poder, trocando acusações, mas mantendo intocado o núcleo da desigualdade. De um lado, o rival invisível de Enéas, a elite política acomodada, seguia firme. Do outro, milhões de brasileiros exaustos que aprendiam a conviver com o caos como se fosse normal. No consultório, entre um paciente e outro, Enéas começava a fazer anotações, ideias soltas, reflexões sobre nacionalismo, soberania, desenvolvimento. Lia obsessivamente sobre a história do Brasil, sobre projetos nacionais abandonados, sobre países que tinham dado a volta por cima e, a cada página, o mesmo sentimento. Estão roubando o futuro desta nação, e quase ninguém percebe. O tempo, porém, não parava. Quando deu por si, ele já não era mais o jovem estudante. Estava nos 40, depois nos 50. Muitos dos seus colegas de faculdade tinham construído carreiras confortáveis, clínicas, casas grandes. Alguns até flertavam com a política, mas sempre pela porta dos fundos, como coadjuvantes de caciques partidários. Enéas olhava para eles e via de novo a mesma divisão da adolescência. De um lado, os que se acomodavam, do outro, os que não suportavam ver o país definhar. Foi então que a ideia que parecia loucura tornou-se inevitável. Se a política matava na ponta, no leito do hospital, então era na política que a batalha precisava ser travada. Mas ele sabia que não seria recebido de braços abertos, não havia máquina partidária esperando por ele, nem financiadores generosos, nem alianças prontas. Pelo contrário, se quisesse entrar nesse jogo, teria de fazê-lo quase sozinho, enfrentando os mesmos grupos que há décadas dominavam o tabuleiro. A sensação de já é tarde o perseguia. Tarde na vida, tarde no século, tarde na história do Brasil. O relógio interno batia numa frequência que só ele parecia ouvir. E, como se o destino quisesse reforçar essa urgência, o país caminhava para um momento decisivo. O fim da ditadura, a redemocratização, a possibilidade real de eleições diretas para presidente depois de longos anos de silêncio imposto era a oportunidade. E, ao mesmo tempo, a última chamada. Enquanto os grandes partidos se preparavam com antecedência, costurando alianças, escolhendo seus candidatos favoritos, Enéas tentava, algo quase impensável, construir do zero um espaço para suas ideias nacionalistas. Reunia-se em salas modestas, falava para pequenos grupos, escrevia panfletos que ele mesmo ajudava a distribuir. Muitos riam, alguns poucos ouviam com atenção.
Para os veteranos da política, ele era um excêntrico. Para uma parcela pequena, porém crescente, era a voz que dizia em alto e bom som o que muitos tinham medo de formular. A cada encontro, o mesmo pensamento o assombrava. Eu estou atrasado. Eles já estão décadas à frente, com suas estruturas, seus acordos. Se eu não falar agora, nunca mais vou ter chance. O rival tinha tempo, dinheiro, influência. Ele tinha uma convicção inabalável e a exata noção de que o tempo, de novo, jogava contra. E é assim que ele volta, anos depois, àquele estúdio gelado, sob o brilho impiedoso dos refletores. O relógio eletrônico pisca na sua frente. 0008. 0007. Em casa, milhões de brasileiros estão com o controle remoto na mão, prontos para mudar de canal ao primeiro sinal de tédio. Os marqueteiros dizem que ninguém presta atenção em candidatos sem chance. O favorito daquela eleição, embalado nas pesquisas, aparece cercado de slogans suaves, promessas moderadas, gestos calculados, tudo no script. Mas Enéas Ferreira Carneiro nunca foi homem de script. Enquanto o tempo escorre, como escorreu em Rio Branco, no navio para o Rio, nas filas de hospital, nas madrugadas de estudo, ele sabe que tem apenas alguns segundos para atravessar a barreira da indiferença e cravar o próprio nome na mente de um país inteiro. Não há espaço para hesitação. Não há ensaio, não há como voltar atrás. O relógio marca 0003. Ele se inclina para frente, como quem desafia não apenas o adversário eleito pelas elites, mas a própria lógica cínica da política brasileira. Nos olhos, o brilho de todas as derrotas que se recusaram a ser finais. Na garganta, um grito que vinha sendo preparado desde a infância, alimentado pela certeza de que, se não fosse ouvido agora, poderia nunca mais encontrar um microfone. E então, ele abre a boca e diz, num jato de voz que parece atravessar o vidro das televisões: meu nome é Enéas. 3 palavras. 15 segundos. Um grito que, em qualquer manual de marketing político, seria classificado como suicídio. Rápido demais, intenso demais, agressivo demais. Mas naquela noite, em milhões de salas apertadas, bares esfumaçados, quartos com colchão no chão, alguém que já ia mudar de canal. Para ver a novela congela o dedo no botão. Quem é esse louco? Quem é esse médico que fala como se o mundo estivesse pegando fogo? Enquanto o favorito aparece com músicas suaves, crianças sorrindo e um futuro cor-de-rosa, Enéas entra na casa das pessoas como um relâmpago, rasgando a tela, falando em entrega do patrimônio nacional, dependência externa, Brasil submisso ao estrangeiro. O rival promete estabilidade, ele promete ruptura. O rival diz que é preciso calma, ele diz que o país já não tem tempo a perder. No dia seguinte, as piadas começam no corredor das grandes emissoras, em mesas de redação, em reuniões de marqueteiros, a mesma gargalhada condescendente. E aquele sujeito que gritava, meu nome é Enéas? Esse é ótimo para imitar no churrasco, hein? Transformam o médico em personagem cômico. Programas de humor reproduzem o bordão, caricaturando a barba, exagerando o tom de voz, reduzindo todo um projeto político a um meme pré-internet. Mas do outro lado da tela, algo muito diferente acontece. Num bairro da periferia, um operário comenta com a esposa. Pelo menos esse aí parece com a gente. Nervoso, sem tempo, falando tudo de uma vez. Num ônibus lotado, estudantes repetem o bordão com riso, mas com um estranho respeito por trás da brincadeira. Num hospital público, colegas médicos, acostumados à linguagem fria dos relatórios, assistem à reprise do horário eleitoral e se entreolham. Divididos entre o constrangimento e a admiração, ele não ganhou a eleição de 1989, longe disso. Mas ganhou algo que o rival favorito, com todo o tempo de TV e dinheiro do mundo, não conseguiu comprar: presença na memória. Enquanto o presidente eleito começava a desmoronar sob denúncias de corrupção, o louco dos 15 segundos continuava ecoando nas conversas de bar, nos corredores de faculdade, nas piadas de fim de semana. E é aí que surge o primeiro grande efeito colateral. A caricatura começa a trabalhar contra quem a criou. Porque por trás do bordão havia conteúdo. Quem, por curiosidade, decidia ouvir Enéas mais do que os 15 segundos permitidos pelo horário eleitoral, encontrava um homem capaz de falar horas sobre história do Brasil, dívida externa, reserva de mercado, indústria nacional, soberania. Ele falava rápido não por incapacidade, mas por desespero. Não era um comediante.
Era um médico acostumado a ver pacientes morrendo por falta de estrutura, olhando para o país como se fosse um corpo em colapso. Enquanto isso, o sistema político brasileiro se reacomodava, o presidente que simbolizara a nova era caía em desgraça. Velhos grupos voltavam a negociar nos bastidores. O país assistia mais uma vez ao mesmo filme. Indignação, escândalo, impeachment, e no fim das contas, quase tudo continuava igual. Para muitos, era motivo de resignação. Para Enéas, a confirmação de que o inimigo era ainda mais forte do que parecia. Ele percebe, então, que não basta ser o sujeito dos 15 segundos. Se quiser enfrentar o rival verdadeiro, não apenas um candidato, mas todo o bloco de interesses que há décadas manda no Brasil, precisa de uma estrutura mínima. Precisa de um partido. Um partido que não seja mais do mesmo, que não tenha vergonha de dizer em alto e bom som uma palavra que, para muitos, parecia antiquada: nacionalismo. Assim nasce o PRONA, o Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Não nasce em salões luxuosos, nem em convenções cheias de jornalistas. Nasce em salas emprestadas, em auditórios de sindicatos, em teatros vazios. Nasce em reuniões que começam com 10 pessoas e às vezes terminam com 7. Nasce em panfletos impressos com dificuldade, em livros escritos à mão antes de chegar à gráfica, em palestras que duram horas para plateias exaustas, porém intrigadas. Enéas fala de projeto de nação, num país em que a política se resumia, na prática, a promessas de curto prazo. Mais um benefício aqui, mais uma obra ali. Enquanto os grandes partidos disputam tempo de TV, ele disputa tempo na mesa de bar, no ônibus, no intervalo da aula. Seus militantes improvisados vendem livros, distribuem folhetos, colam cartazes feitos quase artesanalmente. A estrutura é mínima. A convicção, máxima. O rival, dessa vez, tem nome e sobrenome. Um intelectual respeitado, cercado de economistas, apoiado pelos bancos, ungido pela grande mídia como o salvador que trará ao Brasil a tão sonhada estabilidade. Ele fala inglês fluente, circula com desenvoltura em conferências internacionais, cita autores estrangeiros com naturalidade, representa para muitos a modernidade. Para Enéas, representa a rendição. Quando chega a eleição de 1994, o cenário parece definido. De um lado, esse candidato sorridente, visto como inevitável; de outro, os mesmos de sempre. E, na periferia do palco, o médico nacionalista, de barba cerrada, sem dinheiro, sem tempo, sem aliados. Os marqueteiros se sentem tranquilos. Ele será, mais uma vez, o folclore da eleição. Uma nota de rodapé no livro da vitória anunciada. Mas há algo que ninguém previu. Em meio à avalanche de propagandas profissionais, jingles, chicletes e promessas cuidadosamente testadas em grupos focais, o discurso de Enéas começa a furar a bolha. Pessoas cansadas de ouvir explicações abstratas sobre ajuste fiscal e metas de inflação param para escutar aquele homem que, em poucos segundos, liga a vida delas à dívida externa, ao controle estrangeiro sobre nossas empresas, aos juros que estrangulam qualquer tentativa de crescer. Num mundo político em que tudo é calculado, ele é o único que parece correr risco de verdade. Ele denuncia, com veemência crescente, o que chama de entrega do patrimônio nacional. Critica privatizações, acusa o rival de governar para bancos e credores internacionais. Fala em Brasil de joelhos. Usa dados, cita números, lembra que países que hoje são potências, um dia decidiram proteger sua indústria, cuidar do seu próprio mercado. Quem manda na moeda, manda no país. Repete, olhando para a câmera como se olhasse para cada eleitor individualmente. Os especialistas riem. As pesquisas no começo quase não o registram. Mas quando as urnas se fecham em 1994, algo surpreendente aparece nos números. Enéas Ferreira Carneiro, o excêntrico, o radical, o sem chance, aparece em terceiro lugar, à frente de nomes tradicionais. Com milhões de votos, o homem dos 15 segundos se tornara, silenciosamente, o principal canal de expressão de uma revolta difusa contra a ordem econômica emergente. Nos bastidores, a reação é dupla. De um lado, choque. Como esse sujeito conseguiu isso sem dinheiro, sem tempo, sem nada? De outro, medo. Porque, se um médico barbudo, sem apoio dos grandes grupos, chega tão perto, o que poderia acontecer se ele ganhasse mais espaço? Mais tempo de TV? Mais estrutura? A partir daí, a guerra muda de tática. A caricatura se intensifica. A mídia o convida, mas sempre com um pé no deboche. Humoristas o imitam.
Programas de auditório o transformam em personagem permanente. As entrevistas são editadas para destacar apenas os trechos mais inflamados, reforçando a imagem de descontrolado. Quando ele fala longamente sobre tecnologia nacional, sobre energia, sobre defesa, quase ninguém vê. O que passa é sempre o bordão, o tom exaltado, a imagem que tranquiliza o sistema. Não se preocupem, é só um exagerado. Ao mesmo tempo, porém, isso tem um efeito colateral devastador para seus adversários. Quanto mais tentam ridicularizá-lo, mais o deixam conhecido. Em cidades que ele nunca visitou, crianças repetem: "Meu nome é Enéas", como se fosse trava-língua. Em fábricas, o bordão vira apelido de colegas mais explosivos. Em universidades, jovens curiosos vão atrás dos livros que ele cita, dos argumentos que ninguém responde diretamente. O rival, aquele intelectual refinado que fala manso, assume finalmente a presidência. O país, cansado de instabilidade, aposta na promessa de moeda forte e inflação controlada. Nos primeiros anos, o Plano Real parece um milagre. Os preços deixam de disparar. O salário passa a valer de um mês para o outro. A classe média suspira aliviada. Muitos olham para Enéas e pensam: aquele médico exagerado errou. O sistema funciona. Basta confiar, mas enquanto uns comemoram, outros sentem na pele o custo da estabilidade. Fábricas fecham, empregos somem, empresas nacionais são vendidas a preço de banana. Em pequenas cidades industriais, o silêncio das máquinas desligadas ecoa como um luto. O que era medo de números vira medo de demissão. Famílias inteiras descobrem que o carrinho de supermercado anda menos, mesmo com a inflação controlada. É nessas frestas da euforia oficial que o discurso de Enéas volta a ganhar força. Ele insiste: "Estão nos transformando em colônia." Fala em juros estratosféricos, em submissão a organismos internacionais, em perda de soberania. É chamado de alarmista. Um colunista famoso, tentando ridicularizá-lo, escreve que o doutor da barba vive num mundo paralelo, em que o Brasil ainda poderia ser potência. O texto, porém, circula entre seus simpatizantes como se fosse involuntariamente uma propaganda. Chega 1998. O presidente candidato, agora o rival direto de Enéas, busca a reeleição. O tempo, mais uma vez, joga contra o médico. Ele envelheceu. A barba está mais grisalha, as olheiras mais profundas. O corpo sente o peso das madrugadas de estudo, das viagens, das consultas, médicas que ainda atende para sobreviver. O relógio não é mais só o do horário eleitoral. É o do próprio coração. Ele sabe que talvez não tenha muitas eleições pela frente. A campanha de 1998 é ainda mais desigual. O presidente em exercício usa toda a máquina de comunicação a seu favor. Os jornais falam de responsabilidade, maturidade, integração ao mundo. Quem ousa questionar o modelo é carimbado como atrasado, populista e irracional. Enéas entra nesse ringue como um boxeador com as mãos amarradas. Pouco dinheiro, quase nenhum espaço, e a fama, já consolidada, de radical. Mas há uma diferença em relação a 1989. Agora, ele tem um exército. Um exército pequeno, desorganizado, voluntário, mas profundamente leal. São jovens que descobriram em seus livros uma leitura do Brasil que não encontraram na escola. São operários que se reconhecem na indignação dele. São patriotas que se sentiram traídos por governos que falavam em progresso, enquanto viam empresas estratégicas irem parar nas mãos de grupos estrangeiros. Eles espalham seu nome em panfletos quase amadores, em faixas mal impressas, em reuniões que não saem no jornal. Ele não vence a eleição de 1998. De novo. O rival é reeleito e os jornais estampam manchetes de vitória, de aprovação internacional, de aplausos vindos de fora. Nas análises, Enéas aparece como nota curiosa, um fenômeno de nicho, um produto de protesto. Mas quando se olha com calma para os números, um dado inquietante surge. Mesmo demonizado, mesmo ridicularizado, mesmo com tempo ínfimo de TV, ele continua arrancando milhões de votos. E aí vem o primeiro grande giro inesperado da sua trajetória política. Enéas percebe que insistir na presidência, com a estrutura que tem, talvez seja insistir numa batalha em que o campo está completamente minado. O sistema fechou fileiras. Não é apenas contra ele. É contra qualquer um que ameace transformar o debate econômico em questão de soberania. A essa altura, ele já passou dos 60 anos, o cansaço físico se acumula,
Exames médicos começam a trazer resultados que não combinam com a imagem de aço que ele projeta nos palanques. O relógio interno aperta. É nesse momento de urgência que uma nova estratégia começa a se desenhar. Se não é possível chegar à presidência, talvez seja possível abrir uma brecha em outro ponto do sistema. O parlamento. Em vez de disputar uma cadeira solitária na cabeceira da mesa, ele pode tentar ocupar um espaço num dos braços do poder, levando consigo não apenas o próprio nome, mas uma bancada inteira de desconhecidos alinhados com sua visão de país. A ideia parece, à primeira vista, um rebaixamento. Você que quis ser presidente, agora vai brigar por uma vaga de deputado? Perguntam alguns. Ele responde seco. Quero entrar onde seja possível fazer diferença. O inimigo continua o mesmo, só muda a trincheira. O conflito com o rival, porém, continua. Por quê? Para entrar no Congresso, ele precisa enfrentar outra máquina brutal. A dos coronéis regionais, dos caciques locais, dos donos, de currais eleitorais que se reelegem há décadas, graças a favores, assistencialismo, cabos eleitorais pagos e promessas vazias. Em cada estado, há um favorito, um candidato ungido por alianças invisíveis, por verbas escusas, por esquemas que ninguém confessa. Mas todo mundo sabe que existem. No estado de São Paulo, onde decide concentrar sua força, Enéas se vê diante de um desses gigantes, um político profissional, com sobrenome conhecido, estrutura de campanha milionária, tempo de TV farto, apoios em todas as regiões. As pesquisas no início quase ignoram o médico nacionalista. O algoritmo informal do sistema garante. Ele é só protesto. Vai fazer barulho, mas não tira a vaga de ninguém grande. Só que, mais uma vez, os números escondem brasas. Ao longo da campanha, algo quase subterrâneo começa a acontecer. Em bairros pobres, o nome Enéas é passado de boca em boca, como senha. Em condomínios de classe média descontente, o voto nele é sussurrado como resposta ao nojo pela política tradicional. Em faculdades, parte da juventude que não se sente representada nem pela esquerda nem pela direita tradicionais encontra nele um ponto de ruptura. Panfletos improvisados, xerox de textos seus, trechos de entrevistas circulam como correntes antes mesmo das redes sociais. E o tempo? Continua seu algoz. Médico, líder partidário, candidato, escritor de manifestos. Enéas encurta noites, intensifica viagens, fala em 3 cidades num mesmo dia. O corpo reclama. Dores no peito, cansaço que não passa, sinais que qualquer cardiologista reconheceria de primeira. Mas ele empurra tudo para segundo plano. Depois da eleição eu vejo isso. Repete a si mesmo, como tantos pacientes que ele próprio já atendeu. É como se transformasse o próprio corpo em território político, disposto a gastá-lo até o limite. Chega o dia da votação. O rival local está tranquilo. As projeções apontam que ele se reelege sem dificuldade. A televisão mostra imagens dele votando, cercado de assessores, sorrisos, declarações protocolares sobre confiança nas instituições. De Enéas, mal se vê uma imagem rápida, um flash de barba grisalha entrando discretamente na sessão eleitoral. As bocas de urna não captam o que está acontecendo debaixo da superfície. Quando a apuração começa, a lógica do sistema começa a rachar. Nos primeiros boletins, um número assusta os analistas. A votação de Enéas em São Paulo dispara de forma quase absurda. Centros de totalização mostram filas de dígitos se acumulando ao lado do seu nome, como se uma barragem tivesse se rompido. Em bairros ricos, em favelas, em cidades do interior, a mesma cena se repete. A urna eletrônica exibe Enéas num padrão que ninguém esperava. Os apresentadores de televisão, pegos de surpresa, mudam o tom. O que era tratado como curiosidade vira fenômeno. Os comentaristas cochicham no estúdio, recebem bilhetes, corrigem análises ao vivo. Parece que subestimamos o Dr. Enéas, admite um deles. Com um sorriso amarelo, o rival local perde, espremido por uma votação colossal que ninguém havia previsto. Políticos tradicionais roem as unhas, vendo anos de domínio regional dissolverem-se em poucas horas de apuração. Quando o resultado final é divulgado, o choque está completo. Enéas Ferreira Carneiro torna-se um dos deputados federais mais votados da história do Brasil. Um recorde que faz tremer, ainda que por breves instantes, a confiança arrogante do sistema em sua própria capacidade de se proteger. O homem dos 15 segundos, o médico que gritava sozinho contra privatizações, o alvo de piadas em programas de humor, agora atravessaria
Às portas do Congresso com uma legitimidade que muitos caciques jamais sonharam ter. Não era mais apenas um estrangeiro no jogo. Era um jogador com milhões de votos nas costas e um relógio interno, cada vez mais apertado, dizendo: agora você tem pouco tempo de vida, pouco tempo de mandato, pouco tempo para provar que não era apenas um bordão. Do lado de fora, seu velho rival sorridente, o presidente celebrado como arquiteto da estabilidade, terminava o mandato cercado de números bonitos para a imprensa internacional e de feridas sociais ainda abertas no país real. As duas trajetórias, a do homem dos bancos e a do médico nacionalista, voltavam a se cruzar, agora em planos diferentes. Um se afastava lentamente do centro da cena, o outro entrava, pela primeira vez, no coração formal da política. Enéas, entretanto, sabia que a verdadeira batalha só estava começando. À sua frente, corredores longos, gabinetes acarpetados, comissões cheias de termos técnicos usados como escudo para decisões que mudariam a vida de milhões. Atrás dele, uma multidão de eleitores incrédulos, ansiosos, exigindo que aquele grito de "Meu nome é Enéas" finalmente se transformasse em leis, em votos, em enfrentamentos concretos, e mais uma vez, o relógio corria. O primeiro impacto é quase cinematográfico. Enéas atravessa a entrada do Congresso como quem entra num hospital em colapso. Só que, aqui os pacientes são leis, orçamentos, estatais, e a hemorragia se chama interesse. Ele carrega no bolso o mesmo bisturi retórico que usou na TV, mas agora o corte precisa ser cirúrgico. Não basta gritar, é preciso votar, protocolar, negociar, sobreviver. E sobreviver, para ele, vira um problema literal. Nas semanas iniciais, antes mesmo de decorar os labirintos das comissões, ele sente o corpo avisar. Não é metáfora. Falta de ar ao subir escadas. Uma dor que aparece no peito e some quando ele finge que não existe. Qualquer médico reconheceria os sinais e pediria exames imediatos. Mas Enéas age como muitos pacientes teimosos, com a diferença de que o paciente é o próprio médico, e o consultório agora tem plenário, holofote e microfone. Ele repete a frase que condena tanta gente. Depois eu vejo isso. Agora não dá. Porque agora é um prazo curto. Um mandato passa rápido. O sistema sabe disso. O sistema, aliás, vive de esperar os indignados cansarem. A primeira lição do Congresso é brutal. Ali, o tempo não corre. Ele é administrado, um projeto pode morrer por excesso de urgência. Uma denúncia pode ser sufocada por excesso de formalidade. Enéas percebe que seu maior inimigo não é só um partido ou um presidente. É o pântano do "vamos marcar uma reunião", do "isso precisa", de estudo, do "não é o momento". Um anestésico aplicado com técnica, e no centro desse anestésico reaparece o rival. O ex-presidente, o intelectual elegante, o símbolo da modernização que Enéas chama de rendição, não desaparece ao deixar o Planalto. Ele muda de posição, mas continua no tabuleiro. Consultorias, conferências, influência em jornais, portas giratórias que levam do governo ao setor privado. Ele vira uma espécie de fantasma respeitável. Não precisa estar no Congresso para comandar o clima do debate. E o clima diz que nacionalismo é coisa de saudosista, que indústria nacional ineficiente precisa aceitar o destino, que vender ativos estratégicos é inevitável. Para Enéas, inevitável é só a morte. E mesmo assim ele tenta negociar, ele chega com um objetivo simples e impossível. Provar, na prática, que não era só o homem do bordão. Quer transformar a indignação em proposição. Quer falar de defesa, tecnologia, energia, soberania monetária, infraestrutura. O homem que durante anos foi tratado como piada de programa de humor, agora atravessa um dos prédios mais blindados do país, levando, no bolso do paletó, uma bomba relógio silenciosa. O próprio coração, cansado, acelerado, sabendo que tem menos tempo de vida do que o mandato que acabou de conquistar. No primeiro dia como deputado federal, Enéas caminha pelos corredores acarpetados do Congresso como quem entra numa UTI lotada, olhando para cada detalhe, farejando o cheiro de doença antiga encoberta por perfumes caros, paletós alinhados, ternos claros, sorrisos treinados, funcionários que o cumprimentam com respeito calculado, misturado com curiosidade. Alguns deputados cochicham quando ele passa. É aquele do "meu nome é Enéas", diz um. Vamos ver quanto tempo ele aguenta aqui dentro, ironiza outro. Ele ouve, registra, mas segue em frente. A cena tem algo de contraste brutal.
O homem que nunca teve tempo de TV suficiente agora tem, teoricamente, 4 anos inteiros para falar. Mas dentro dele, a sensação é inversa, como se o relógio corresse 10 vezes mais rápido. Os números do resultado ainda ecoam na imprensa. Mais de 1,5 milhão de votos em São Paulo. Uma das maiores votações da história. A eleição que deveria ser local se transforma em fato nacional. E isso altera tudo. Porque, quando Enéas entra no plenário pela primeira vez, não entra sozinho. Atrás dele, mesmo invisíveis, marcham metalúrgicos, balconistas, professores, motoristas de ônibus, estudantes de cursinho, donas de casa, gente que apertou na urna o número dele como quem aperta um soco na mesa. Os caciques tradicionais sentem. Eles não veem aquela cadeira como um simples assento. Veem como uma brecha perigosa numa muralha que sempre os protegeu. A primeira surpresa vem antes mesmo do primeiro grande discurso. Ao invés de se jogar imediatamente nos holofotes, como fariam tantos recém-chegados, Enéas some, não dos corredores, mas das câmeras. Passa horas trancado no gabinete, mergulhado no regimento interno da Câmara, como se fosse um tratado de cardiologia complexa. Estuda normas, prazos, manobras possíveis, mecanismos obscuros de veto e de urgência. Quer entender, linha por linha, como funciona a máquina que pretende enfrentar. Não posso entrar numa cirurgia sem conhecer a anatomia. Comenta com um assessor, enquanto sublinha artigos com a mesma obsessão com que antes decorava fórmulas de física quântica. Quando finalmente sobe à tribuna para falar, o efeito é imediato. O plenário, acostumado a discursos sonsos, lidos em tom monocórdio, leva um susto. Ele aperta o botão do microfone e dispara, numa mistura de aula, bronca e alerta internacional. Fala de juros, de dívida, de entrega de empresas estratégicas, de soberania militar, de pesquisa científica abandonada. Usa termos técnicos, cita números, mas sempre volta à imagem concreta, palpável, que arranca os deputados da zona de conforto. Enquanto os senhores apertam botões aqui, uma família em Diadema deixa de comprar carne para pagar o cartão de crédito. Enquanto os senhores aprovam metas que agradam aos credores, um hospital no interior fecha suas portas por falta de recursos. Isso é fisiologia de um organismo em falência, senhores. É o Brasil entrando em choque. Naquele plenário, porém, ele não enfrenta apenas ideias. Enfrenta rivais de carne e osso, muitos deles com décadas de experiência, acostumados a vencer pela exaustão. Um em especial, líder de um grande bloco, economista respeitado, defensor fervoroso do mesmo modelo que ele combate desde a década de 1990, passa a ser seu antagonista direto. Na mídia, é tratado como modernizador. Nos bastidores, como homem dos bancos. No imaginário de Enéas, é a continuação viva daquele projeto de país que ele sempre chamou de rendição. Os dois se encaram em comissões, trocam farpas em audiências públicas, se cruzam em corredores com sorrisos frios. É como se o velho duelo travado nas campanhas presidenciais agora ganhasse um novo ringue, com microfones e votações eletrônicas no lugar de palanques. Ao mesmo tempo, do lado de fora, o país vive um outro tipo de contraste brutal. Depois de anos sob o comando do intelectual sorridente que ele tanto criticou, assume um presidente vindo do chão de fábrica. Um ex-operário que, na infância, talvez tivesse vivido cenário parecido com o do próprio Enéas. Milhões de brasileiros choram de emoção ao ver a faixa presidencial cruzar o peito de alguém que parece, enfim, do povo. Muitos dos que votaram em Enéas como deputado votaram nesse novo presidente para o Planalto, acreditando que, dessa vez, o discurso nacionalista se encontraria com o poder real. Só que, nos primeiros meses, o médico deputado observa algo que o inquieta profundamente. Os nomes na equipe econômica se mantêm assustadoramente parecidos. A linguagem dos comunicados oficiais não muda tanto quanto o corte de cabelo do mandatário. As palavras meta de inflação, superávit primário, compromisso com credores, continuam soando como mantras inalterados. Para parte da população, isso é sinal de responsabilidade. Para Enéas, é o anúncio de que o inimigo se sofisticou. Agora, veste roupa operária, fala em inclusão social, mas preserva o coração. Do mesmo modelo que ele combate há anos. O rival mudou de rosto, mas não de essência. Ele decide, então, que sua missão no Congresso não será apenas gritar contra o velho presidente aposentado, mas falar, sem medo, contra o novo governo quando achar necessário, mesmo que muitos aliados breves se sintam traídos. É um movimento arriscado. Seus assessores alertam. Doutor,
Vão dizer que o senhor é contra tudo e contra todos. Ele responde seco: eu não sou contra pessoas. Sou contra políticas que matam o país. O tempo, mais uma vez, joga contra. O mandato tem data para acabar. O corpo, cada vez mais testado por madrugadas sem sono, viagens extenuantes e toneladas de papel, começa a mandar sinais discretos, mas insistentes. Dores, palpitações, cansaço que não some. No cotidiano de Brasília, Enéas cria uma rotina quase monástica. Chega cedo, muito antes de muitos colegas, e sai tarde, quando o plenário já está vazio e só restam seguranças e pessoal da limpeza. Muitas vezes, o eco da sua própria voz é a única coisa que rompe o silêncio dos corredores. Ele revisa projetos, rabisca emendas, recebe delegações de estudantes, sindicalistas, militares da reserva, pesquisadores esquecidos. Em vez de lotear o gabinete com indicações de cabos eleitorais, enche as salas de livros, mapas, gráficos. Um assessor brinca: isso aqui parece mais laboratório do que gabinete. Ele sorri pela metade. É que o paciente é grande demais para ser tratado com improviso, responde, apontando para uma bandeira do Brasil pendurada na parede. Entre suas obsessões, uma ganha contornos de quase fixação. A ideia de que o Brasil precisa dominar tecnologia de ponta em defesa e energia para deixar de ser, de fato, uma colônia. Ele fala em satélites próprios, em indústria bélica nacional, em um programa nuclear robusto, chega a usar a palavra proibida em qualquer roda politicamente correta. Bomba. Não para usar, mas para ser respeitado, enfatiza. Sempre, a reação varia do espanto à hostilidade aberta. Jornais estampam manchetes que o pintam como perigoso, delirante, saudosista da Guerra Fria. Em plenário, aquele rival economista, agora aliado do novo governo, ironiza. Enquanto o Brasil quer combater a fome, o doutor quer investir em bombas. Enéas devolve em tom cortante. Enquanto os senhores fingem combater a fome com esmolas, eu quero que o país tenha força para nunca mais implorar a ninguém. Mas o sistema, quando sente que uma ameaça cresce, reage de forma menos visível e muito mais eficiente do que qualquer debate aberto. Uma das armas preferidas é mudar as regras do jogo. Surgem, então, propostas para criar uma cláusula de barreira, um mecanismo que, sob o argumento sedutor de reduzir a fragmentação partidária, estabelece que partidos que não atingirem determinado percentual de votos em âmbito nacional perderão acesso a tempo, de TV, recursos e funcionamento parlamentar pleno. Nos bastidores, muitos admitem o óbvio. É uma forma elegante de varrer do mapa legendas incômodas. Entre elas, o Prona. Para Enéas, é um soco no estômago. Ele viu seu partido nascer em salas improvisadas, crescer no grito, conquistar espaço contra todas as probabilidades. Agora, depois de conquistar uma das maiores votações da história, percebe que querem fazer com que sua sigla volte a ser quase invisível por decreto legal. É como se mandassem o paciente embora da UTI porque ele está dando trabalho demais. Desabafa com um amigo próximo. Ele se joga numa nova batalha, desta vez menos compreensível para o grande público, porque envolve artigos, incisos, percentuais, denuncia da tribuna, vai à imprensa, tenta traduzir o problema em linguagem simples. Estão criando uma lei para garantir que só os de sempre falem. Querem calar o país, não apenas meu partido. A resposta do rival, daquele bloco poderoso que domina a Câmara, vem com a frieza de quem controla a pauta, as comissões, a distribuição de cargos. Eles não atacam Enéas diretamente, falam em modernização, em governabilidade, em seriedade. Alguns, em entrevistas, chegam a dizer: respeitamos o doutor Enéas, mas o país não pode ser refém de legendas nanicas. É um golpe duplo. De um lado, o elogio condescendente. De outro, a tentativa de reduzir o Prona a capricho pessoal, a nota exótica. Num sistema que prefere partidos que cabem em planilhas de negociações. Enquanto isso, o corpo do próprio Enéas cobra, de forma cada vez mais intensa, o preço de tantos confrontos. Ele, médico, conhece os sinais. Sabe o que significam as tonturas súbitas, as fadigas que não se explicam apenas pelo esforço, os resultados alterados em exames que ele tenta, por orgulho, não comentar com quase ninguém. À noite, sozinho, olhando para pilhas de documentos, sente às vezes o peito apertar numa mistura de angústia e dor física. O tempo, essa entidade que sempre o perseguiu, agora o cerca por todos os lados. O tempo do mandato.
o tempo dos projetos tramitando lentamente nas gavetas, o tempo biológico encurtando sem cerimônia. Mesmo assim, ele decide, num gesto que muitos considerariam loucura, acrescentar mais uma frente de batalha à sua vida já saturada. Em 2006, aceita ser candidato ao governo de São Paulo. A lógica é simples e desesperada ao mesmo tempo. Se o sistema quer encolher o Prona, ele tenta de novo inflá-lo pela base, apostando numa votação tão expressiva que se torne impossível fingir que seu projeto não existe. Os aliados mais próximos hesitam. Doutor, isso vai acabar com o senhor? Uma campanha estadual é brutal. Ele responde com a mesma frase que já repetiu a pacientes que recusavam tratamento. Pior do que a dor é o arrependimento de não ter tentado. A campanha para o governo do estado é um choque de imagens. De um lado, candidatos polidos, com jingles alegres, clipes em que aparecem sorrindo em hospitais recém-pintados, escolas reformadas, às pressas, estradas asfaltadas para a câmera. Do outro, Enéas, visivelmente mais magro, barba cada vez mais branca, olhos fundos, falando da mesma coisa de sempre. Entrega do patrimônio. Juros, soberania, indústria, tecnologia. Ele não promete milagres, promete ruptura. Não promete um Estado mais moderno, mas um Estado menos submissos a interesses externos. Os marqueteiros rivais agradecem. Para eles, é fácil pintar aquele médico cansado como alguém do passado, enquanto vendem seus candidatos como o futuro. Só que, mais uma vez, a votação surpreende. Enéas não vence, mas arranca milhões de votos, ficando à frente de nomes tradicionais, mostrando que sua mensagem continua ressoando em bolsões enormes da sociedade. É um novo tapa na cara do sistema, um aviso de que, por mais que tentem enquadrá-lo, há um Brasil subterrâneo que recusa o script oficial. Porém, junto com esse resultado, vem um preço que não aparece nas manchetes. O corpo dele, após meses de estresse extremo, dá sinais cada vez mais alarmantes. Ele mal tem tempo de comemorar o desempenho nas urnas. Entre um exame e outro, descobre que a batalha mais desigual de todas estava apenas começando. Desta vez, não no plenário, mas dentro de sua própria medula, de seu próprio sangue. À medida que o mandato se aproxima do fim, o relógio, que sempre foi metáfora, vira diagnóstico. Laudos médicos substituem parciais de votação. Gráficos de células no microscópio ocupam o lugar dos gráficos de pesquisas eleitorais. Muitos, no seu entorno, sugerem que ele se poupe, que diminua o ritmo, que pense em si mesmo, que prepare uma aposentadoria discreta. Quem sabe escrevendo livros, dando palestras, colhendo o respeito tardio que parte da sociedade passou a lhe dedicar. Seria, para quase qualquer político, o caminho natural. Mas Enéas não é quase qualquer político. Olha para o calendário, vê o fim do mandato se aproximando, vê a cláusula de barreira ameaçando seu partido, sente o coração falhando e toma uma decisão que mistura teimosia, coragem e uma espécie de fidelidade radical às próprias ideias. Ele não vai recuar. Não enquanto ainda conseguir subir um lance de escadas, não enquanto ainda tiver fôlego para falar no microfone, não enquanto ainda houver uma mínima chance de usar os últimos meses de mandato para deixar algo que dure além do seu próprio corpo. Lá fora, seu velho rival intelectual desfruta de uma aposentadoria ativa, escrevendo livros, dando aulas, sendo homenageado em universidades estrangeiras, citado em debates sobre transição responsável. No Planalto, o presidente operário se equilibra entre a pressão dos mercados e as expectativas dos pobres. No subterrâneo da República, o médico nacionalista luta, ao mesmo tempo, contra um câncer real e um câncer metafórico. Ambos avançam, em silêncio, às vezes invisíveis, corroendo estruturas por dentro. O que ninguém sabe naquele momento é qual desses dois cânceres, o do corpo ou o do sistema político, vai vencê-lo primeiro. O mandato tem data marcada para acabar. A doença não, a história muito menos. Enquanto ele caminha pelos corredores do Congresso com passos um pouco mais lentos, mas olhar ainda em chamas, uma pergunta começa a se desenhar, incômoda e inevitável. O que acontece quando um homem que sempre gritou, "Meu nome é Enéas", percebe que em breve, talvez não tenha mais voz, mas que as ideias que carregou podem ter aprendido a falar sozinhas? Imagine a cena. O homem que passou a vida inteira gritando, "Meu nome é Enéas", agora precisa poupar fôlego para dizer o próprio nome a uma enfermeira. O som do monitor cardíaco substitui o bip da urna eletrônica. Em vez de luzes de estúdio, luz fria de hospital.
Em vez de uma multidão anônima do outro lado da tela, 2 médicos, um prontuário, um diagnóstico. O relógio que ele sempre sentiu. Correndo mais rápido, finalmente ganha um prazo em voz alta. Meses, talvez um ano. Não mais do que isso. Quando ouve, Enéas não reage como a maioria dos pacientes. Nada de choro imediato, nada de por que eu. Ele faz conta de tempo, de calendário, de mandato. Faz conta de quantos dias faltam para o fim da legislatura, de quantas sessões ainda pode frequentar, de quantos discursos ainda cabe enfiar num corpo que está falhando. É como se o médico dentro dele travasse uma discussão brutal com o político. O primeiro manda repousar. O segundo exige guerra. Na última vez em que entra no plenário como deputado no pleno domínio das forças, ele já sabe que talvez não volte ali do mesmo jeito. Olha em volta com uma atenção diferente, quase clínica. Cada bancada, cada cadeira vazia, cada microfone desligado. Aquilo que antes lhe parecia um organismo doente, agora se parece com outra coisa. Um corpo que resiste a qualquer tipo de remédio. Ele pensa, sem dizer em voz alta: eu vou embora antes de ver isso curado. E como um cirurgião no fim do plantão, resolve fazer o máximo possível antes que o próximo médico assuma. Mesmo sabendo que o próximo talvez nem queira continuar a cirurgia. Do lado de fora, seu velho rival intelectual vive o oposto. Ele escreve memórias, dá palestras em auditórios lotados, coleciona títulos honoris causa. Conta, a seu modo, a história dos anos 1990. Fala em responsabilidade, estabilidade, integração ao mundo. O país o aplaude em congressos. Entrevistadores o chamam de estadista. Estudantes copiam suas frases para provas de vestibular. Nas entrelinhas, há sempre a mesma mensagem. Fizemos o que era necessário. Os que se opuseram eram extremistas, folclóricos, voluntaristas. É um duelo estranho. De um lado, um ex-presidente que narra o passado como vitória inevitável. Do outro, um deputado doente tentando impedir que seu próprio fracasso vire piada de rodapé. Enéas percebe que a batalha final não é por um cargo, mas por memória. Se a versão do rival se consolidar, ele, Enéas, corre o risco de virar apenas um bordão engraçado de campanha. Uma nota de rodapé. Curiosa na história oficial da transição responsável, ele não aceita esse papel. Mesmo debilitado, insiste em ir a Brasília. Às vezes chega um pouco mais tarde, caminha mais devagar, respira mais fundo antes de subir ao púlpito. Mas quando o microfone acende, o velho raio volta a atravessar a voz. Ele fala de juros, de dívida, de soberania, como sempre. Mas agora, há algo diferente no tom. Uma urgência visceral, quase cruel. Em certos momentos, dá a impressão de que ele não está falando apenas com os colegas, mas com alguém muito específico, sentado em algum escritório climatizado, lendo seus discursos em forma de relatório. O antigo adversário, o ex-presidente, o economista respeitado, virado autoridade moral, vão dizer daqui a alguns anos que tudo isso que fizeram foi inevitável. Brada num dos discursos finais, vão escrever em livros que não havia alternativa, que os senhores eram homens lúcidos cercados de lunáticos. Pois bem, eu quero deixar aqui registrado que havia sim outra escolha, e que os senhores conscientemente optaram por submeter o país. Enquanto isso, a batalha em torno do Prona entra na fase mais dura. A cláusula de barreira, desenhada sob medida para sufocar partidos como o dele, começa a mostrar seus efeitos. Tempo de TV minguado, menos verba, obstáculos burocráticos de todos os lados. Os jornais repetem a mesma explicação. É preciso enxugar o sistema partidário. Em conversas privadas, alguns caciques são mais sinceros. Chega de maluquinho com discurso inflamado estragando acordo de plenário. A solução que se apresenta é amarga. Fundir o Prona a uma legenda maior, mais dócil, mais governável. Para muitos, é só uma manobra administrativa. Para Enéas, é como amputar um membro para tentar garantir a sobrevivência de um corpo que ele sabe que não tem muito tempo. Quando os advogados chegam com as minutas da fusão, ele passa longos minutos em silêncio, lendo linha por linha, como se procurasse uma saída escondida entre as cláusulas. Não encontra. Assina. A assinatura é rápida, quase banal, mas o gesto é devastador. O partido que nasceu da sua teimosia, que sobreviveu sem tempo de TV, que bateu recorde de votação, desaparece como sigla própria. Não há fogos de artifício, não há cerimônia fúnebre, só um papel timbrado e uma nota de rodapé no noticiário político. Prona se funde a legenda X. Para o sistema, um detalhe.
Para ele, é como assistir ao próprio sobrenome sendo apagado da porta de um consultório que levou décadas para montar. O velho rival, ao ser perguntado sobre a fusão em uma entrevista, solta um comentário calculado. Isso mostra que o país está amadurecendo. As siglas personalistas vão se diluindo. Prevalecem os partidos programáticos. A frase é elegante, perfeita para manchetes. Mas para Enéas, que escuta aquilo num quarto de hospital, ela soa como um epitáfio torto. Seu projeto morreu, o meu venceu. Ele desliga a televisão com o mesmo gesto seco com que um cirurgião encerra uma operação impossível. Dias depois, o inesperado. O Supremo Tribunal Federal derruba a cláusula de barreira, declara inconstitucionais os dispositivos que estrangulariam partidos pequenos. A decisão vem tarde demais. Quando a notícia chega ao quarto, um de seus assessores entra com o jornal dobrado. Um brilho estranho nos olhos. Doutor, o Supremo derrubou a cláusula? O Prona podia ter continuado inteiro. Ele lê a manchete, encosta a cabeça no travesseiro e solta um riso breve, sem alegria. É o tipo de vitória que chega depois que o paciente morreu na fila da cirurgia, murmura. É um dos grandes twists cruéis da sua história. A lei que precipitou a dissolução do seu partido cai. Quando o partido já não existe mais? Mas, se o Prona se dissolve no papel, algo bem mais difícil de dissolver permanece circulando. A ideia de um Brasil que se leva a sério, mesmo internado com mais frequência, Enéas continua recebendo pessoas, jovens que se tornaram nacionalistas por causa de seus discursos, militares de baixa patente, professores de física, estudantes que cruzam a cidade inteira para passar 20 minutos ao lado dele. A cena se repete com variações. Entram tímidos, saem com os olhos um pouco mais acesos. E muitas vezes, com um conselho curto, direto. Quase sempre o mesmo. Estudem. A pátria precisa de gente que saiba o que está fazendo. Ele sabe que não vai conseguir formar um sucessor oficial. O tempo é pouco. O corpo cobra caro cada visita, cada conversa. Em vez de apostar todas as fichas em um nome, ele tenta deixar sementes espalhadas, um jovem advogado que promete estudar o sistema financeiro a fundo, um engenheiro que se compromete a entrar na política municipal, um professor que diz que vai transformar suas falas em material didático. Não há um herdeiro único. Há, no máximo, uma constelação de pessoas que levam, cada uma, um pedaço da sua indignação organizada. Em 2006, mesmo doente, permite que registrem sua candidatura à reeleição para a Câmara. Os médicos franzem a testa. Os amigos tentam dissuadi-lo. Doutor, é loucura. O senhor talvez nem consiga assumir. Ele responde com a mesma teimosia de sempre. Não se trata de cadeira. Trata-se de vós. Se me elegerem, mesmo que eu não possa assumir, isso significa que ainda escutam o que eu digo. O cálculo é frio e humano ao mesmo tempo. Transformar a própria fragilidade em instrumento de medida do quanto sua mensagem ainda ressoa. O resultado vem em números. Novamente uma votação expressiva, superior à de muitos favoritos da mídia, superior à de figuras que passaram meses em programas de auditório, maratonas de entrevistas, sabatinas amistosas. Milhares de pessoas, sem saber do detalhe clínico, apertam seu número na urna, com a mesma convicção de sempre. Confiam que em Brasília, ele continuará gritando por elas. O twist trágico é que desta vez a viagem não se completa. O mandato está garantido nas urnas, mas não no corpo. A leucemia silenciosa conquista o direito de veto que nenhum regimento prevê. Os dias começam a ser marcados por exames de sangue, transfusões, idas e vindas ao hospital. Ele, que conhece o funcionamento do organismo humano melhor do que quase todos os colegas de plenário, enxerga naqueles gráficos coloridos uma sentença que não precisa ser traduzida. Ainda assim, pede para que lhe tragam livros, recortes de jornais, relatórios econômicos. Há algo quase obsessivo naquele velho homem de jaleco improvisado, cobertor até a cintura, lápis na mão, sublinhando artigos sobre privatizações, concessões, acordos internacionais. Eles vão continuar, diz a um amigo que o visita. Vão seguir vendendo o país, só que agora com palavras mais bonitas. O que eu posso fazer é deixar por escrito que eu vi. Uma madrugada, já internado em estado mais delicado, ouve ao longe uma TV ligada em outro quarto. Um programa de entrevistas exibe seu antigo rival, falando calmamente sobre o futuro do Brasil, elogiando o novo presidente operário, defendendo avanços graduais e responsabilidade fiscal. O entrevistador pergunta sobre as críticas que recebeu no passado. Ele sorri, faz um gesto de desdém educado e responde:
Alguns opositores eram sinceros, mas equivocados. Havia figuras folclóricas, claro, mas faziam parte do jogo democrático. A palavra folclóricas perfura o silêncio como um bisturi mal usado. Enéas pede que desliguem a televisão. Pouco tempo depois, no dia 6 de maio de 2007, em São Paulo, o coração que havia aguentado tantas madrugadas de estudo, tantas campanhas insanas, tantos discursos lançados contra uma muralha de indiferença, simplesmente para o plantão anota a hora, preenche o formulário, liga para a família. A notícia se espalha. Primeiro em chamadas tímidas, depois em manchetes maiores. Morre Enéas, dizem. Uns acrescentam, ex-candidato à presidência. Outros, fundador do Prona, alguns apressados, ainda vinculam o bordão. Meu nome é Enéas. Mas é na escolha dos adjetivos que se revela a verdadeira disputa. Uns jornais o chamam de polêmico, outros de controverso. Há quem prefira excêntrico. Poucos, muito poucos, usam a palavra que ele mesmo teria preferido: nacionalista. O velho rival, questionado sobre a morte, presta uma homenagem medida. Diz que ele foi coerente com as próprias convicções, que cumpriu um papel na democracia. É um elogio que soa como neutralização. Ao elogiar, tira-lhe os dentes. Já na rua, a reação é diferente. No velório, uma fila longa se forma. Gente que veio de longe, trabalhadores com crachás de fábrica, funcionários de metrô, donas de casa, estudantes de mochila nas costas. Alguns levam cartazes improvisados, com frases que ouviram na TV e nunca esqueceram. Outros levam apenas a memória difusa de um homem barbudo que parecia furioso com algo que eles também sentiam, mas não sabiam nomear. Há choro, há aplauso, há um silêncio pesado quando o caixão passa. Uma senhora resume em voz baixa para a neta: esse aí brigou pelo Brasil, minha filha. Mesmo ninguém deixando ele. É ali, naquele pequeno teatro improvisado entre coroas de flores e bandeiras, que a luta entre o relato oficial e o relato popular começa a se desenhar. Para o sistema, é conveniente arquivar Enéas numa pasta chamada Curiosidades da Política Brasileira. Para aquela gente, é difícil aceitá-lo como mera curiosidade. O conflito não se resolve naquele dia. Apenas muda de campo. O tempo passa, os plenários mudam de nome, as siglas partidárias se reagrupam, novos escândalos explodem, novas promessas aparecem. Os programas eleitorais enfileiram rostos novos com discursos antigos. A figura de Enéas, por um tempo, parece se afastar, empurrada para fora da cena pelo fluxo incessante de notícias. Mas numa outra camada do país, silenciosa e implacável, algo diferente começa a acontecer. Em lan houses apertadas, em quartos de adolescentes com computador velho, em universidades públicas e privadas, em casas simples com internet discada, começam a circular vídeos curtos em baixa resolução, com títulos como Melhores Momentos do Enéas na Câmara, Enéas destruindo economista tal, Discurso profético do Enéas em 1994. O bordão de 15 segundos reaparece, claro, mas agora acompanhado de outra coisa. O conteúdo inteiro das falas que, antes, a TV cortava ou ridicularizava, um garoto de 15 anos, que em 1998 mal sabia falar, agora assiste, boquiaberto, a um discurso de 5 minutos sobre dívida pública, juros, soberania nacional. E percebe com um frio na espinha que muito do que aquele homem dizia ainda faz sentido. As visualizações sobem. Os comentários se enchem de frases como deixaram esse cara de lado? Se ele estivesse vivo, o Brasil seria outro. Esse sim falava a verdade. Há exagero, claro. Há idealização, mas há também algo concreto. Pela primeira vez, a nova geração não depende mais da mediação da velha televisão para conhecer Enéas. O duelo que ele travava com o rival nas páginas de jornal agora se desloca para a tela do computador, para vídeos compartilhados de pendrive em pendrive, de grupo em grupo. O velho ex-presidente continua escrevendo livros, agora amplamente divulgados em PDF, comentados em fóruns acadêmicos. Seus argumentos permanecem fortes nas universidades, nos cursos de economia, nos debates sobre modernização, só que agora, embaixo dos textos elogiosos, surgem links. Leia também o que Enéas dizia sobre isso. É como se o fantasma do médico nacionalista tivesse encontrado um canal de comunicação independente, burlando a cláusula de barreira. O tempo de TV, os analistas respeitáveis, políticos de uma nova geração, alguns mais preparados, outros oportunistas, percebem o magnetismo do nome.
Em palanques pelo país, começam a citar Enéas. Uns realmente beberam da sua fonte, outros apenas repetem as frases mais fortes, as imagens mais dramáticas, sem compreender a base teórica. O nome Enéas vira senha em determinados círculos. Quem o pronuncia acena para um desejo difuso de soberania que nunca foi apagado. Em certos discursos, porém, ele é usado apenas como adereço retórico, como se bastasse invocá-lo para ganhar automaticamente a aura de antissistema. É outro tipo de disputa, não mais pela cadeira no Congresso, mas pelo significado do próprio personagem. Haverá quem tente transformar Enéas em mascote de qualquer discurso raivoso e vazio. Haverá quem tente diluí-lo numa vaga categoria de direita exótica. Haverá também quem faça o esforço difícil de estudar suas propostas, confrontar números, admitir erros e acertos. Nessa arena, o rival de outrora está em vantagem. Ele tem fundações, institutos, editoras, colunas fixas. Enéas tem vídeos recortados, discursos espalhados, algumas entrevistas empoeiradas e a memória viva de quem o ouviu. Ainda assim, às vezes, o improvável acontece. Num debate televisivo muitos anos depois de sua morte, um jovem economista é confrontado com a questão da soberania nacional. O mediador dispara: "Mas isso não é um discurso meio antiquado, meio Enéas?" A plateia ri. O economista respira fundo e responde: "Se defender que o país tenha ciência forte, indústria própria e domínio de tecnologia de ponta, é meio Enéas. Então eu prefiro ser meio Enéas do que totalmente submisso." Por um instante, em rede nacional, o nome do médico é usado não como piada, mas como elogio. É um flash, um relâmpago, mas anuncia algo maior. O terreno da disputa simbólica ainda está aberto. E, enquanto isso, em alguma cidade do interior, um garoto magro de óculos tortos assiste num celular barato a um compilado de discursos antigos. Ele não viveu 1989, 1994, 1998. Não lembra da moda do "meu nome é Enéas", mas se reconhece na fúria contra o abandono da escola, do hospital, da fábrica fechada, vê aquele senhor de barba espessa falando de satélite, de energia, de tecnologia, e tem uma espécie de epifania. Então política não é só promessa vazia. Dá para falar sério. Talvez ele não vire militante, talvez não entre em partido nenhum, mas daquela noite em diante, decide estudar engenharia, ou física, ou economia, com um propósito que não tinha antes. É aí que o relógio, aquele mesmo relógio que um dia condenou o homem, se vinga do sistema. A vida de Enéas teve um limite brutal. 68 anos. Seu mandato foi interrompido. Seu partido foi dissolvido. Mas o eco das ideias que ele jogou no ar entra em circuitos que o próprio sistema não controla. O rival que um dia privatizou empresas, estabilizou moedas e escreveu versões elegantes do passado. Descobre, tarde demais, que não. Se privatiza uma indignação bem formulada. Não se estabiliza o pensamento de alguém que plantou dúvidas profundas na cabeça de milhares de pessoas. No fim das contas, o duelo entre os dois não termina com a morte de um ou a aposentadoria confortável do outro. Ele continua invisível em cada discussão de boteco sobre entregar o país, em cada seminário acadêmico que tenta ridicularizar o nacionalismo atrasado, em cada sala de aula em que um professor corajoso decide passar um vídeo de plenário de 20 anos atrás, para explicar o que é soberania. Enéas Ferreira Carneiro, o menino pobre que virou médico, físico, professor, candidato improvável à presidência, deputado relâmpago. Não está mais lá para bater na mesa e gritar o próprio nome, mas de alguma forma estranha, teimosa e profundamente brasileira, sua voz continua atravessando cabos de fibra óptica, saltando de tela em tela, incomodando gente que preferiria que ele tivesse sido apenas folclore. E talvez seja esse o segredo da sua biografia. O homem teve prazo de validade. O corpo, sim. O mandato, sim. A sigla, sim. Mas o conflito que ele encarnou, entre um Brasil que se entrega e um Brasil que resiste, não coube em atestado de óbito nenhum. Esse conflito continua. E em cada esquina onde alguém, com meio sorriso, meio raiva, ainda repete "meu nome é Enéas", como desafio, o relógio faz um pequeno clique a mais, lembrando que, por mais que tentem, o sistema ainda não encontrou anestesia suficiente para calar, de vez, quem insiste. Em levar o país a sério,